Boa noite, galerinha! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à nossa 25ª live do Desafio de 21 Dias. O meu nome é Amanda e hoje o tema é o poder da água para o emagrecimento. Olha, que todo mundo fala, sabe, né, que água é bom, que água faz bem para a saúde, sabe até que tem que tomar água, sabe que a água ajuda a emagrecer. Mas hoje nós vamos falar coisas a respeito da água que provavelmente você nunca ouviu falar. Então vamos conhecer os benefícios aí na sua profundidade que a água tem no processo de emagrecimento. Oi, sogra, boa noite! Por que é importante a gente falar sobre esse tipo de assunto? Oi, mãezinha, boa noite! Hoje vamos falar da água, hein? Por que é tão importante a gente falar disso? Porque o nosso cérebro, ele aprende por repetição. Quanto mais a gente fala num assunto, mais a gente se conscientiza. E segundo, porque a informação que você não tem pode estar te prejudicando ou até matando. Então, como eu aqui estou focada em ajudar vocês aí a transformarem a saúde de vocês através do conhecimento do equilíbrio nutricional e da mudança de hábito através da mudança de mentalidade, instalando de um chip de mente, de um drive de mente gorda para um drive de mente magra, para que você desfrute de um corpo saudável a partir de agora, certo? Então hoje nós vamos entender um pouquinho sobre como esse elemento, que é o principal composto bioquímico que permite a existência na Terra. Vocês sabiam? Que a gente só existe porque o principal componente existe na Terra, que é a água. Se não fosse a água, a gente não existiria. Olha que coisa impressionante. Além dele ser um nutriente vital em qualquer fase da nossa vida, ele ainda está no planeta numa condição e numa quantidade muito pequena. E hoje nós vamos entender um pouquinho disso, porque eu quero que essa informação que você acredita que não tem nada a ver com o seu emagrecimento, mas eu vou te garantir que tem, pode fazer toda a diferença para você conseguir emagrecer. Então, olha só, a Terra é um planeta, né, que por sinal leva o nome de tanta terra que tem. Imagina que a Terra é desse tamanho assim, ó. E um quadradinho, tipo um cubinho, representa toda a água que tem na Terra. Só que dessa água, 97,5% é água salgada. E apenas 2,5% é água doce. E nem todas elas são potáveis, tá? Boa parte dessa água ainda não é água potável. Então, no mundo, a maioria, assim, uma boa parte da população, cerca de 1 a cada 3 habitantes, né? A cada 3 pessoas não tem acesso à água potável. Imagina que 2,5 milhões de pessoas não têm acesso à água potável. E sim, morre gente a todo tempo no nosso planeta por desidratação. E aí eu quero começar ativando em você o poder da gratidão. Porque se você tem água para tomar, a primeira coisa que você tem que fazer é ser muito grato. Ser mesmo muito grato, porque muita gente morre hoje por desidratação e muitas pessoas não têm acesso à água potável. E a outra coisa é a gente se conscientizar da importância de economizar água, certo? Então eu quero aproveitar essa live para falar sobre isso também, sobre o quanto nós temos um papel importantíssimo na economia da água, para que a gente tenha cada vez mais água. E na verdade a água é assim, a gente só dá valor quando não tem em casa, não é verdade? Corta a água, acaba a água. Sabe que há um pouco tempo atrás a gente não percebeu que tinha uma conta de água em atraso. Não sei, passou um mês aí, foi um mês de fevereiro.
e o mês passado a gente teve a água cortada aqui em casa. Sério, gente, que desespero, que pânico que é ficar sem água, mesmo para tudo que você vai fazer. Só que a gente só percebe, às vezes só dá valor quando perde, né? Então não vamos perder a nossa saúde por falta de beber água. E hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Esse é um assunto que merece várias lives, sério, porque tipo, eu poderia repetir isso todo dia ou toda semana para que a gente pudesse se conscientizar cada vez mais da importância de tomar água, né? Hoje eu tô aqui, ó, tomei já 1 litro de água agora antes da live, enquanto eu preparava a live, tomei 1 litro de água e agora eu já tô aqui com o meu chazinho, nós vamos falar um pouquinho disso também, que sim, a gente também pode tomar chá, mas vamos deixar isso mais lá pra frente, a hora que a gente chegar nessas propriedades importantes. Então, saúde. Se você não tem água, corre lá e pega a sua água, que hoje nós vamos falar sobre isso. E encha o seu coração de gratidão por isso. Só para vocês terem uma ideia, ontem nós falamos um pouquinho sobre os micronutrientes, né? E eu trouxe aqui um dado também interessante para a gente pensar um pouquinho a respeito, que para que a gente possa consumir 1 quilo de carne bovina, são usados 15 mil litros de água. 1 quilo de carne quer dizer que foi utilizado 15 mil litros de água. Sem energia a gente dá um jeito, mas sem água não, é verdade, mãe, é bem isso. Agora, para produzir a proteína isolada da soja, usa-se 38 litros por quilo de proteína. Olha a diferença. Então, assim, e nós, né, no Brasil, somos grandes produtores aí de soja, só que geralmente a soja, ela não é para o nosso consumo, né? Pouquíssimas pessoas consomem soja no seu dia a dia. A soja que é produzida é para completar a ração animal dos animais, para que a gente possa comer os animais, né? Porque somos seres carnívoros aí, né? Mas enfim, é só um ponto de reflexão aí pra gente entender onde vai toda essa água, né? Então, pra gente poder fechar a torneira, não deixar a água correr demais, fazer banhos curtos, né? Tudo isso é importante. E a gente ingerir água, né? Essa é a única economia que você não pode fazer, que é na água que entra no seu corpo. Essa é a única economia de água que você não pode fazer, tá bom? Então, economiza na torneira, economiza na privada, no chuveiro, economiza nos alimentos que você escolhe, né? Ou seja, consumir mais vegetais no seu dia a dia, mas não economiza no quanto entra de água no seu corpo. E nós vamos falar qual que é a quantidade adequada, ideal para o nosso corpo, tá bom? Olha, chegou a Nailda, seja bem-vinda, Linda, Yasmin, Inês, sejam todas muito bem-vindas. Então, hoje nós estamos falando do poder da água no processo de emagrecimento. Então, a água, ela é responsável por cerca de 60 a 70% do nosso peso corporal. Só que sabe o que é interessante? É que se a gente se chacoalha, a gente não ouve barulho de água, né? E se você espetar uma seringa, por exemplo, no nosso músculo, aliás, uma das formas da gente ver, né? Eu sou enfermeira de formação, para quem não sabe, mas uma das formas da gente ver, né, se a gente está no lugar certo para aplicar a medicação é quando a gente enfia a agulha e a gente aspira a agulha, porque não pode vir nada. Mas como assim? Se meu músculo tá cheio de água, como que não vem nada? Só vai vir se você atingir um vaso sanguíneo. Aí vem água, certo? Aí vem o sangue, né? Não a água, vem o sangue. Mas caso contrário, o nosso músculo tá repleto de água, mas ele não está na sua forma líquida, tá bom? Então, essa composição, né, da água, né, do nosso corpo, do nosso peso corporal, ela vem acrescido do segundo componente mais abundante no nosso corpo, que são as proteínas, tá? Então, a água no corpo, ela não tá livre, assim, perdida, né? A não ser na nossa corrente sanguínea mais, mas tem alguns lugares aqui, eu já vou falar pra vocês, mas ela tá em forma de células, né? Ela tá dentro das células ali. Então, por exemplo, uma mulher que pesa em torno de 65 quilos
e que tem aí na sua média 67% do seu peso de água, tem no seu corpo 43 litros. Olha só. 43 litros que eles estão distribuídos em 3 grandes partes. Então, a primeira parte é o líquido intracelular, ou seja, aquela água que está dentro da célula. A gente já falou essa semana que a nossa célula ela é composta por 75 a 85% de água, né? Então, é o líquido intracelular, que corresponde a 40% desse total, que corresponde a 26 litros aproximadamente. Depois a gente tem o líquido extracelular, tá? Que ele tá compreendido em 25%, em torno de 16 litros mais ou menos, tá? Então é ali no o líquido, né, intravascular, ou seja, nos vasos sanguíneos, e no intersticial, que é entre as células dos tecidos, tá bom? Entre as células e os tecidos, tá? Então é esse líquido que fica ali, que é fora da célula. E tem o líquido que é o transcelular. Então, olha só, ele só representa 2%, em torno de um litro mais ou menos. Ele é o céfalo raquiano, que fica ali no líquido que alimenta o nosso cérebro, a nossa coluna vertebral. Tem um líquido que passa ali, né? Se você não sabe, tem um líquido que passa ali. Então, esse transcelular, ele faz parte desse líquido. Esse líquido faz parte desse transcelular. Tem também um líquido que é o das nossas juntas, tá? Que é o sinovial. E tem também o sêmen, que é um líquido que é responsável por ajudar os espermatozoides caminharem até o óvulo, tá? Então tem o líquido sêmen, que é, né? E também tem o líquido que tá dentro do nosso globo ocular, tá? Então essa é a maior abundância ali de líquidos que a gente vê no nosso corpo. E a água, né, esse nutriente, ele é mais importante ainda. Na ausência dele, a gente pode provocar a morte. Sabia que se a gente ficar sem beber água, quem é que sabe quantos dias um ser humano é capaz de ficar sem beber água? Coloca aí pra mim. Eu não sou nenhum. Mas quanto tempo você acredita que um ser humano consegue ficar sem água? O Instagram demora um pouquinho, né, pra responder aí. Nenhum, Nailda, nenhum, A gente não consegue ficar porque sabe da importância, né, Nailda? Porque às vezes tem sede, né? Mas na verdade, né, pra não morrer, em torno de 7 dias mais ou menos. Enquanto que sem comida a gente consegue ficar até 7 semanas, tá? Mas não é pra ninguém fazer um teste não, tá bom, gente? Esquece essa história, bora tocar aqui. Então você muitas vezes não está doente, você está com sede. Sabia que muitos sintomas que nós temos ao longo do nosso dia, que a gente utiliza remédio para esses sintomas? Olha lá, a Nailda falou que toma 3 litros por dia. Muito bem, lindona, parabéns. Então vocês sabiam que boa parte de sintomas que a gente tem, que a gente às vezes acha até que tá doente, não é doença, é sede? Tem um médico que fez essa frase, né? Ele falou, você não está doente, você está com sede. E olha só, imagina que você tem lá o seu carro e o seu carro começa a acender uma luz, né? Inclusive, né, eu já passei por isso, é muito perigoso o carro ficar sem água, né? Tem uma luz específica lá que aparece o sinal do nosso carro, né? Que é a ausência de água, porque se ficar sem água no motor, o que acontece? O carro pifa, né? O motor, sério, a gente pode perder até o motor do carro. É muito sério, é muito grave o que pode acontecer quando o carro ficar sem água. Então esse é um sinal de alerta aí do carro quando acende essa luzinha. Agora imagine que tem várias luzes ali do carro acendendo, de vários sinais de alerta, e você leva esse carro no mecânico e você fala assim pra ele, olha, eu não quero resolver nenhum problema desse carro, então faz o seguinte, desliga todas as luzes dele que eu não quero mais saber de nada. E você sai com o carro e vai rodar com o carro. Quanto tempo será que esse carro consegue rodar sem te dar nenhum problema?
Pior, você teria coragem de colocar sua família dentro desse carro? Você teria coragem de viajar com esse carro? Você teria coragem de sair, de rodar, sabendo que o carro estava dando vários problemas? E você simplesmente pediu para desligar a luz para não ver os problemas acontecerem? É exatamente o que acontece no nosso corpo. O nosso corpo, quando não recebe água suficiente, ele dá alguns sinais de alerta. Mas como a gente não sabe que aquilo é sede, a gente faz o quê? Toma remédio. Funde o motor, é isso mesmo? Era essa palavra que eu tava tentando lembrar, sogra. Depois assista, estou indo pro culto. Vai, meu amor, vai sim, viu? Ore por nós lá. Depois vai ficar gravada que você assiste, tá? Um beijo, Poliana. Falei de você hoje na live da tarde. Beijão, linda. Então, é exatamente o que acontece com o nosso corpo, né? Muitas vezes a gente tem dor de cabeça, dor no corpo, azia, depressão, toma antidepressivo, tem pressão alta, né? E muitas vezes, boa parte desses sintomas, eles estão ligados a um problema no nosso estilo de vida. Falta de água, alimentação ruim, sedentarismo, né? São várias coisas, falta de repouso, falta de sono. São várias coisas que podem levar o corpo a esse tipo de situação. Mas quantas pessoas que não têm enxaqueca e o problema é a água? Quantas pessoas que não tomam aí remédio para dor de cabeça e se tivesse tomado meio litro de água já teria resolvido o problema? Sabe? Todas as vezes eu não tenho muita dor de cabeça não, é raríssimo eu ter dor de cabeça, mas quando eu tenho, a primeira coisa que eu faço é me hidratar. E às vezes você toma um remédio e toma um copo de água com o remédio, você pensa que foi o remédio que curou a dor de cabeça, na verdade foi a água que você tomou com o remédio, certo? Então, é muito importante a gente hidratar o nosso corpo e nós vamos entender um pouquinho mais disso. Só que o que acontece? Existem 3 coisas que a gente vem falando nas lives que são muito importantes. A primeira coisa é fazer exatamente o que vocês estão fazendo aqui. Oi, Marcinha, que é adquirindo conhecimento. A segunda coisa é, a partir desse conhecimento, a gente se conscientizar e tomar uma atitude, fazer alguma coisa para mudar aquela situação. E o terceiro é a gente praticar de forma repetida até que aquilo vira um hábito. Então eu costumo dizer que beber água não é uma coisa aleatória, ela é um hábito. Se você não tem, precisa desenvolver esse hábito, precisa criar novas conexões neurais, para que essas conexões de forma repetida, várias vezes você repetindo, aquilo vira um hábito. Fale, nossa, Amanda, olha, no começo, quando eu comecei, eu não bebia nem 1 litro de água por dia. Hoje eu não consigo ficar sem, já bebo 3 litros assim de olho fechado. Essa daí é uma das coisas que eu mais gosto de ouvir das minhas clientes. Virou um hábito. Por quê? Porque se a gente for depender da sede pra gente beber água, a gente já vai estar ouvindo um sinal de desidratação do nosso corpo. Ou seja, a gente não pode esperar ter sede para beber água. A gente tem que se hidratar o dia todo. Hoje eu vou falar onde a gente perde água, para vocês terem uma ideia da importância da gente se hidratar. Mas primeiro eu vou falar para vocês o que a água pode fazer por você, para o seu corpo. Onde levo minha garrafinha. Muito bem, Nailda, muito bem, é isso mesmo. Por quê? Porque precisa desenvolver esse hábito. A garrafa d'água tem que ser igual ao celular. A gente consegue ir para algum lugar sem celular? Consegue ir para algum lugar sem a chave do carro? Então também não pode conseguir sem a água, mas precisa de criar esse hábito. Existem alguns gatilhos que podem contribuir para você criar o hábito de tomar água se você ainda não tem, tá bom? Mas olha só, então a água, o que ela pode fazer? A primeira coisa é que ele é o principal componente dos nossos tecidos. Então, a água ela pode contribuir aí para o bom funcionamento dos nossos órgãos e tecidos. Ela também tem uma participação muito ativa, e vocês vão ver loguinho o quanto que tem de participação da água
na formação dos sucos gástricos e digestivos. Ela também mantém a umidade da nossa mucosa. Então, tipo, a nossa boca é molhadinha, sabe? A língua, tudo isso é molhadinho por conta da água, certo? Então, ela mantém toda a umidade da membrana, e não só da membrana e da mucosa, mas da membrana das nossas células também, tá? Que estão espalhadas pelo nosso corpo. Ela também tem um equilíbrio, ela ajuda no equilíbrio do meio interior, né? Então, do meio interno, na verdade. Então, ela faz um equilíbrio dentro da gente. Adquirir um hábito que só toma na garrafinha, isso mesmo. Isso é importantíssimo. Ela contribui para a gente eliminar, para a eliminação dos metabólicos, que é o quê? Os resíduos e as toxinas que a gente produz quando a gente, através da urina, né? De diversas formas, através da alimentação, da própria água, do metabolismo, né? Depois nós vamos ver especificamente. Mas ela também contribui para que a gente elimine essas toxinas do nosso corpo que são produzidos aí na formação da urina. Ela também fabrica a lubrificação para as nossas juntas, tá? Então é graças à água que as nossas juntas elas também podem ser mais lubrificadas. Ela tem um importante papel na comunicação entre os neurônios. Nós estamos falando aqui de novos hábitos, novas conexões neurais, né? Olha lá, a Nailda tá lembrando aqui, ó, meu xixi sai limpinho. Esse é um dos grandes pontos pra gente observar. Se você falar, eu tomo bastante água, então olha a cor do seu xixi. Se ele sair assim, ó, é porque você não está tomando muita água, tá? Ele tem que sair clarinho, um amarelo bem suave, quase cor de água, tá bom? Um pouquinho mais claro, um pouquinho mais amarelinho do que água, certo? Então, outra coisa que ela protege o cérebro e a coluna vertebral contra choques mecânicos, ou seja, se nós estivermos bem hidratados, no caso de um acidente, a água vai proteger todo o nosso esqueleto e o nosso cérebro. Ela também tem um papel importantíssimo na regulação da temperatura do nosso corpo, certo? Então é por conta dela, né, que por exemplo, quando tá muito calor a gente sua, quando tá muito frio o nosso corpo, ele aquece, né? Ele consegue aquecer ali através do metabolismo, de várias coisas, e é importante a gente ter água para conseguir fazer isso. Que mais? Ele libera os nutrientes da comida. Ou seja, ele ajuda no processo de digestão e de absorção dos nutrientes do alimento. Também ajuda na circulação e na assimilação desses nutrientes para o nosso organismo. Ou seja, a água transporta esses nutrientes até os tecidos, certo? Para que os nutrientes possam ser absorvidos. E tem muitas outras funções, tá bom? Mas só assim para dar mais um exemplo, que ela é um componente chave para o nosso sistema linfático, né? Então, o nosso sistema linfático, ele é composto por quase 95% de água. E se a gente estiver desidratado, a gente tem um problema muito grave, que é na defesa do nosso corpo, que no sistema linfático, onde ficam os glóbulos brancos, que são responsáveis por defender o nosso corpo de micro-organismos que possam entrar, certo? Então, a água, ela é extremamente importante e fundamental no nosso sistema imunológico contra vírus, bactérias e doenças, tá bom? Eu transpiro muito, principalmente na atividade física. Molho a roupa toda, é normal? Existem pessoas que transpiram mais do que outras, sim, Nailda, tá? Assim, existem, por exemplo, eu transpiro muito pouco. Eu quase não transpiro, mas existem pessoas que transpiram mais. E isso também tem a ver com a quantidade de glândulas sudoríparas que ela tem uma série de... Amor? Gente, vocês estão aí? Caiu uma internet aqui. Vocês estão aí me ouvindo? Coloca um joinha aí pra mim se vocês estão me ouvindo. Caiu aqui a internet, mas já voltou. Sim? Então pronto.
Então existe um equilíbrio, né? Um equilíbrio hídrico que ele é feito no nosso corpo através, quem controla, né, esse equilíbrio hídrico é o hipotálamo, tá? Então é através, que é uma parte aqui do nosso cérebro. Até falei, ó, se você colocar o dedo aqui e aqui na sua orelha, nesse meio aqui é onde fica lá dentro do cérebro o hipotálamo. Então é através da ativação é através do hipotálamo que existe o controle do mecanismo da sede. E lá tem neurônios que são especializados em controlar a composição dos fluidos, ou seja, de tudo aquilo que entra. E quando essa composição química dos fluidos, né, dos líquidos que a gente toma, ou até do nosso próprio corpo, ela tá alterada, ou seja, existe aí uma desregularização entre os sais, a água e tudo mais. O que acontece? Quando tem muitos sais e pouca concentração de solvente no nosso corpo, quando o hipotálamo percebe tudo isso, ele dispara a sensação de sede. E aí a gente vai atrás de tomar os nossos líquidos, né? A grande questão é que a sede, ela é um indicador tardio, né, de que você precisa hidratar o seu corpo. Ou seja, se você está com sede, significa que o seu corpo já está num nível de desidratação, então que você precisa repor mais esse líquido para não chegar a ponto do corpo ter sede. Veja como acontece quando, por exemplo, você come alguma coisa salgada. Entra, né, muitos sais e pouca concentração de solvente, e aí o que acontece? Desregula isso e dá sede. E aí a gente vai e toma mais água, certo? Só que a gente não pode depender disso para tomar água. Pelo contrário, se entrou alguma coisa assim que deu sede, significa que tinha um desequilíbrio naquele alimento. Tinha muito sal para a quantidade que a gente precisava para o nosso corpo, a ponto dele desidratar ali as nossas células e o hipotálamo receber a mensagem de que precisa hidratar o nosso corpo. Olha só, por isso a gente tem que ter muita atenção, porque isso é uma das coisas que o excesso de sódio, né, de sal pode fazer no nosso corpo. Então, qual que é a dica? É uma das dicas que a Nailda deu pra gente, que é andar com uma garrafinha de água. E tem gente que não quer tomar água, sabe por quê? Porque não quer fazer xixi. Gente do céu, vocês não têm noção de como fazer xixi é bom e é importante. Ai, tá bom, Amanda, mas eu vou sair, vou ficar fora e tudo mais. Dá um jeito, tem que ir em banheiro, não tem jeito, né? Compra aqueles adaptadores, a minha mãe que tinha, né, mãe? Eu te dei um, né, quando você veio pra cá. Aqueles adaptadores pra você não ter que sentar na privada do banheiro público. Mas, infelizmente, a gente precisa hidratar. O fato de você ficar, às vezes, trabalhando fora de casa tantas horas não pode ser um empecilho para você tomar água, tá? E nós vamos falar um pouquinho por quê. O que acontece quando a gente toma água e quando a gente não toma água para o nosso corpo. Então, existem alguns sinais. Eu coloquei aqui 6 sinais de que pode ser que você esteja desidratado e não sabe. Conheço gente assim, que quando viaja não toma água. Pois é, né? Mas o corpo não entende isso, né, Nailda? O corpo não sabe. Ah, eu tô viajando. Então, olha, eu tô viajando, não vou tomar água. Não existe isso. Para no mato, né? Não tem o que fazer. Tem que tomar água. E aí, e outra coisa, quando você toma água com uma certa regularidade, no começo você vai perceber que faz muito mais xixi. Depois o corpo vai ajustando. Se você tornar isso um hábito, né? Você vai ver que você não faz mais xixi como você fazia no começo. Mas é claro, né? Você ainda assim faz mais xixi do que uma pessoa que não toma água, né? Às vezes eu brigo com a Ana Laura, porque às vezes eu percebo porque não é um hábito. Na escola eles não querem ir no banheiro. A gente tem que ficar muito atento com criança também, né? Com adolescente. E eles não querem parar de brincar, parar de fazer as coisas para ir lá no banheiro. Certo? Mas precisa fazer isso. Não dá pra ficar o dia inteiro sem ir no banheiro, segurar xixi, essas coisas, certo? Então, 6 sinais aí de que nós estamos desidratados. Um é quando a boca fica seca. O outro é quando a urina tá escura, que é o que a Nailda falou aí, né? Então, quando o xixi tá muito escuro, pode ser um sinal de desidratação.
Outra coisa é constipação intestinal. Então, por exemplo, tem pessoas que falam, ah, muitas vezes eu fico de 3 a 5 dias sem ir no banheiro. Com certeza você não tá tomando a água necessária. Ai, não, mas eu tomo muita água. Se tomasse muita água e desse fibra direitinho pro seu intestino, com certeza ele melhoraria. Mas a questão é que a gente não... Ixi, tô ouvindo minha geladeira, deve ter ficado com a porta aberta. É pior que todo mundo saiu. Então, é um sinal aí de desidratação, tá bom? A outra coisa é halitose. E sabe que é o pior do mau hálito? É que muitas pessoas não percebem que tem mau hálito. Ai, gente, as pessoas não percebem que tem mau hálito. Sabe aquele mau hálito que você acorda de manhã, com a boca seca, aquele gosto horrível, né? Se você já sentiu o cheiro de alguém que acorda... Por quê? Porque durante a noite o nosso corpo fica muitas horas sem água. Se você não tem o hábito de tomar água de madrugada e dorme assim, né, contínuo, você acorda com o seu corpo desidratado, porque ele usa a água ali para fazer outras funções enquanto você tá dormindo. Eu vou ter que fechar a porta da minha geladeira, vocês me esperem aí. Espera aí que eu já vou ler, Nailda. Ai, gente, desculpa, mas não poderia deixar minha geladeira pitando até eu terminar a live. Faço muito xixi. Meu esposo fala que eu estou com um problema de urina. E eu digo pra ele, filho, eu tomo bastante água. Tem que fazer mesmo, é isso mesmo. Tem que fazer. A gente começa a incomodar as pessoas que não tomam e que não fazem xixi, né, Nailda? Eu tenho uma amiga que chama Naísa, viu? Por isso que eu tô te chamando de Naísa, desculpa. Ele não toma quase nada. Pois é, olha só que importante. Então, a halitose, às vezes não é, né? Porque você tá desidratado de manhã, é normal. Mas você ter esse mau hálito na boca, sem perceber ainda, isso que é o pior, que é sem perceber, muitas vezes é desidratação. Outra coisa, baixo rendimento nos treinos, ou seja, você tem muito cansaço, sabe? Não tem energia para treinar. Às vezes é falta de água. E o outro sinal que geralmente acontece é dor de cabeça, tá? Então fica atento a esses sinais que o seu corpo pode estar dando, que talvez esteja passando desapercebido, e a única coisa que você precisa fazer é hidratar mais o seu corpo. E a gente tem que ter atenção, quem é mãe aqui, que tem bebês, né, abaixo de 2 anos, eles, além de ainda não saberem pedir, de ainda não saberem falar, né? A Lala, como ela desenvolveu o hábito desde os 6 meses, ela desde pequenininha pede água. Mas a grande maioria dos bebês, eles ainda não sabem pedir e também ainda não tem o centro de regulação da sede, né? Que trabalha nesse mecanismo da sede, bem desenvolvido. Então, nós temos que ficar atentos, porque a gente precisa hidratar os bebês, tá bom? Não podemos esquecer de dar água para os bebês. E a outra geração, que também vai diminuindo a quantidade de água que vai tomando, porque vai diminuindo a percepção de sede por conta da idade, são os idosos. Então, tem que lembrar que nós, os bebês e os idosos, têm que tomar água independentemente da sede. Certo? Nós temos que hidratar. Então, a gente tem que oferecer água, especialmente os idosos, né? Que você sabe que a maioria dos idosos morre por desidratação? Vai desidratando, vai parando de comer, aí não tem nem a água do alimento, nem a água que bebe, cada vez menos, não tem sede, e vai desidratando, e como que eu falei, o corpo não fica 7 dias sem água. Então, se o corpo do idoso fica sem água, o idoso vai pra cama e ninguém oferece, ninguém lembra, o idoso não pede, o que vai acontecer? Ele vai desidratar e vai morrer. Tanto que a maioria dos idosos, quando são internados, eles são internados para repor o líquido do corpo através do soro. Porque o idoso não tá tomando pela boca, então precisa repor através do soro, tá bom? Então, se você tem um velhinho em casa, fica atento, oferece água toda hora. Eu lembro quando o Leandro cuidava da minha avó, ele ficava com ela e toda hora, mas eu não tenho sede. Ele falava, não importa, vó, tem que tomar água.
E toda hora ela ficava brava com ele que tinha que tomar água toda hora. E tem mesmo, eles não gostam, eles não querem ir no banheiro porque já não tem mais tanta força na perna, já perdeu muita musculatura, já não tem tanta disposição, né? E aí vai cada vez prejudicando mais o corpo do idoso até chegar a ponto de desidratar. Oi, Ju! Que linda, amor! Seja bem-vinda! A outra coisa, então, beber água ajuda a gente a viver melhor e viver mais, certo? E o que é importante a gente entender, né? Que a água, que existe um equilíbrio no nosso corpo, que é o quê? É o balanço entre aquilo que sai e aquilo que entra. Então, vamos falar primeiro do que sai, tá bom? A gente sai, né? A água do nosso corpo, a gente perde água através da urina, através do suor, através da respiração e através das fezes. Nessas 4 formas de saída de água do nosso corpo, a gente perde de água, em média, 2,5 litros. A gente perde 2,5 litros. E aí a pessoa fala assim, ai, mas eu tomo, olha, brincando 2 litros por dia. Se você toma 2 litros por dia, você nem repôs aquilo que você perdeu. Certo? E aí a gente tem água, a gente adquire água onde? Através dos alimentos, da forma líquida e também a água metabólica. Eu vou explicar um pouquinho para vocês o que significa isso. Nós não temos uma fonte de reserva de água, certo? Não tem um lugar ali que se você não der, daí tem uma reserva para você. Mas aonde tem mais água, vai ser reutilizada para fazer as suas funções vitais, já que o seu corpo não pode ficar sem. E se você não der para ele, ele vai buscar onde tem, aonde tiver que ele possa tirar para fazer as suas funções metabólicas, ele vai tirar. E um dos lugares que ele faz isso, que é onde se concentra um pouco mais de água, é no intestino. Então, imagina aquela água que deveria ter saído ou pelas fezes ou pela urina, como não entrou suficiente para o corpo poder eliminar, ele vai reutilizar aquela água para fazer funções normais das quais ele precisa. Então, gente, vocês têm noção do que é essa água do intestino voltando para dentro da circulação sanguínea e indo para os outros órgãos e tecidos? É mesmo grave. Então, olha, a gente tem aí a água metabólica, né? Que é a utilização pelo corpo dos alimentos e das reservas teciduais que produz essa água metabólica, tá? Então, quando a gente ingere os alimentos e a gente tem aí dentro do nosso tecido, faz toda a parte de processamento desses alimentos, a gente produz água metabólica, tá? Então, imagina que para o seu corpo queimar gordura, ele produz água. Então, olha só, cada 100 gramas de gordura que o seu corpo queima, que o seu corpo oxida, ele produz em média 110 gramas ou miligramas de água metabólica, tá? E isso daí acontece dentro da própria célula que está oxidando essa gordura. E quando é carboidrato, a cada 100 gramas, ela só rende 55 gramas de água metabólica. Então, é por isso que quando a gente emagrece, a gente produz água. E aonde que eu quero chegar com isso? Olha só que fato importantíssimo. Que queimar gordura faz você perder mais água. E a reserva de gordura e alimentos gordurosos, eles são muito valiosos para que a gente não desidrate, certo? Mas assim, olha, o metabolismo, ele é, na verdade, um conjunto de reações químicas e bioquímicas que acontecem no nosso corpo para manter as nossas funções vitais. Então, para tudo que a gente tem que fazer, desde a nossa respiração, absorção, metabolização dos alimentos, digestão, absorção, metabolização, todas as reações químicas, hormonais, tudo que precisa, a gente precisa desse conjunto de reações químicas e bioquímicas que a gente chama de metabolismo, tá? Então, existem aí 2 tipos de reações que o metabolismo ele pode causar, que é uma reação de construção,
que geralmente ele faz um processo desde quando a gente nasce até na fase adulta, ele está fazendo um processo de construção, né? A gente chama isso de reações anabólicas, ou seja, o metabolismo está ali trabalhando e trabalhando para poder fazer com que a gente cresça. Depois a gente chega na fase adulta, a gente se estabiliza. E depois dessa fase adulta, a gente começa a decompor. O nosso corpo começa a fazer a decomposição, tá? É por isso que as pessoas falam, o metabolismo ficou mais lento. É porque durante uma fase a gente tá em construção. E depois a gente começa a fazer a decomposição das coisas que precisam aí, né, do nosso organismo. Então, que vai, essa decomposição vai ali até o envelhecimento. Certo, Amanda? Então quer dizer que todo esse processo utiliza água, né? Então, muitas vezes, o que acontece é que a gente fez a queima da gordura através do plano alimentar que a gente tá fazendo, tá? Então, se você tá fazendo um plano alimentar que realmente faz você queimar a gordura, que é o caso do plano alimentar que a gente trabalha com os clientes, que faz com que você queime a gordura, se você não der água para o corpo, essa água que foi utilizada nessa queima de gordura, né, ela vai ficar no seu corpo, ela não vai sair. Então, só para você ter uma ideia, a cada 500 gramas mais ou menos de gordura que você queima, você produz 550 ml de água. Só que se você não dá água para o seu corpo, ele não elimina essa água que ele produziu. Porque precisa de entrar água limpa e água nova para ele poder eliminar essa água velha e suja. E aí o que acontece? Você sobe na balança e não vê resultado. Ué, não perdi nada. Como assim não perdi nada? Aí você vai tirar a medida, não eliminei nada. Como assim não eliminei nada? Tô fazendo tudo certinho, Amanda. Tô fazendo tudo certinho e não perdi peso. Você perdeu. Só que você não tomou água e aí você não vai ver o resultado. Então, para você poder eliminar essa água que é produzida para metabolizar, para queimar, para oxidar essa gordura que está no seu corpo, você precisa ingerir água. Senão, ele vai produzir água metabólica, mas essa água vai ficar retida no seu corpo, vai ficar retida em você. E você pode ter certeza que na maioria dos casos, quando você não tá fazendo tudo certinho na alimentação e tudo mais, seguindo todos os passos e não tá emagrecendo, é falta de água. Esse é o primeiro ajuste que eu faço com os clientes. É verdade, Amanda, a água eu não tô conseguindo tomar bem o que eu precisava. Então tá aí, tá explicado. Você comeu bem, produziu até músculo, queimou gordura, mas não viu resultado nem na balança e nem na circunferência. Por quê? Porque não ingeriu a quantidade de água para fazer com que essa água saia do seu corpo, essa água metabólica, tá bom? Deu para entender? Põe um joinha aí se você tá entendendo. Eu falei que a aula de hoje ia ser muito além daquilo que a gente sabe e tem como percepção a respeito da importância da hidratação. Certo? Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui para falar para vocês. Olha só. Uma das formas aí, né, que a gente faz para poder construir a nossa massa muscular, né, para construir cabelo, para construir as coisas, é através do processo de digestão e absorção. E tudo isso é utilizado água para fazer esse processo. E quando alguém emagrece, para onde que vai a gordura? Quem que sabe? Quando a gente emagrece, para onde que vai a gordura? Quem sabe por onde a gente elimina aí a gordura? A maior parte da gordura que a gente elimina é através da expiração do gás carbônico. E todo mundo acha que é suando, né? Foi feita uma pesquisa muito importante, onde vários profissionais de saúde participaram.
E as pessoas não souberam responder essa pergunta. Para onde vai a gordura que a gente elimina? E ela é eliminada, grande parte dela, não é toda, é grande parte dela através da expiração do gás carbônico pelos pulmões, certo? Então, quando você inspira na sua respiração, também, um pouco também, mas a grande parte é através da respiração. Então, quando você respira, você também perde a gordura, perde água, né? Então, é por isso que é tão importante a gente se hidratar. Então, quando a gente emagrece, diminui a gordura, diminui o tamanho da célula de gordura, aumenta a produção de toxina, porque para queimar gordura precisa liberar toxina, passa isso para o fígado vai transformar e vai passar para os rins e os rins vão eliminar tudo isso, tá? Então, muitos elementos xenofóbicos, né? Que são aqueles... eles são elementos que são extremamente perigosos, assim, prejudiciais para o nosso corpo. Um deles que a gente deve evitar, né, e que aqui é um pouco difícil e raro da gente conseguir evitar quando tá na rua, principalmente aqui em casa a gente já não toma, mas na rua são as garrafas de plástico, né? As garrafas de plástico, a não ser que seja aquele plástico que realmente não emita, né, nenhum desses... Quem acredita que vale a pena chamar mais gente para live? Essa produção desses xenobióticos, eles acontecem, são as toxinas aí que a gente entra em contato pelo ar, né? O fumo, o álcool, outras coisas que estão aí, né, no ar exposto, que a gente entra em contato com aquilo, a gente precisa eliminar isso. E isso envolve também essa oxidação da gordura, tá bom? Então, quando a gente oxida a gordura, a gente produz essas toxinas e elas precisam ser eliminadas. E tudo que precisa ser eliminado, precisa entrar algo para que o outro possa eliminar. Então, por exemplo, para tudo isso acontecer, o nosso rim, ele precisa estar funcionando bem. Tem que funcionar bem, porque o rim, ele filtra cerca de 120 a 150 litros por dia. Olha isso. De 120 a 150 litros de fluidos por dia o nosso rim filtra. E entre 5 a 7 litros é o sangue, tá? Então, desses líquidos, cerca de 1 a 2 litros, eles são removidos do corpo. Então, só de 1 a 2 litros ele é eliminado, né? Então, só não, né? Tudo isso, porque a gente eliminar quase 2 litros é bastante coisa. Então, se a gente não repor, isso é só da urina, tá? De 1 a 2 litros, só falando da urina, fora a respiração, fora o suor, fora as fezes, né? Que a gente viu aí que são formas da gente eliminar. Então, se os rins não funcionarem bem, a gente não vai conseguir eliminar esses resíduos do nosso corpo. Precisa estar com um bom funcionamento. E para ele funcionar bem, a água é essencial. Sem água, o nosso rim não vai funcionar bem. Oi, Túlio. Oi, Sofia. Sejam bem-vindas. Ai, a Soninha. Oi, lindona. Seja bem-vinda. Estamos falando hoje sobre a hidratação e a importância da hidratação para nossa vida, para o nosso emagrecimento saudável. Agora, tem um outro fator também que é afetado quando a gente não ingere a quantidade de água que o nosso corpo precisa, que é o cérebro. Porque 85% do nosso cérebro é formado por água. Então, ele é muito sensível a uma pequena mudança na nossa hidratação. Com apenas 2% de perda de água pode causar diminuição da memória, enfraquecimento, confusão. Várias funções cognitivas podem ser alteradas, como concentração, atenção, aprendizagem, velocidade de processamento, certo? Então, imagina que o nosso cérebro, quando existe essa desidratação, e olha só, gente, olha só que coisa impressionante. A gente falou dos idosos, né? Muitas vezes o idoso às vezes fica meio confuso, a memória meio confusa e tudo mais, né? E as pessoas acham que o idoso tá com algum problema de memória. Às vezes é só falta de água.
É uma percepção do cérebro quando baixa aí 2%, né, de perda de água, o cérebro já sente a diferença. Então é fundamental que a gente se hidrate para que a gente possa manter a oxigenação cerebral, para que a gente possa manter todas as funções vitais do nosso cérebro, tá? Então qual que é a recomendação, Amanda? É assim, existe uma conta aqui que a gente faz, né, que eu vou passar para vocês, mas o que a gente tem que considerar? A gente tem que considerar o peso, o clima onde você vive, as suas atividades diárias, o que você faz no seu dia a dia, também o sexo, se é homem, se é mulher. Mas para a gente poder chegar num cálculo assim razoável, vai ser baseado no seu peso esse cálculo, que é para você saber que pelo menos aquele tanto de água tem que entrar dentro do seu corpo. E qual é o cálculo? A referência é 35 ml por quilograma de peso. Então, por dia. Então, você faz o seu peso vezes 35. E aí, você vai lá saber quantos litros de água você tem que tomar. Hoje eu fiz a conta para uma cliente. Ela pesa 63 quilos e ela falou que no mínimo 2 litros de água ela tomava. Certeza. 2 litros. Mais que isso, não. Mas 2 litros ela tinha certeza que ela tomava. Só que pela conta, ela precisava tomar 2,5 litros. Só assim, só para repor aquilo que o corpo dela estava precisando. Desse valor, você pode colocar aí pelo menos 80% de água e chá. O chá que eu falei, né? Que um dia eu vou fazer um vídeo, uma live só falando sobre chás, né? Especialmente o chá verde, tá? Que eu gostaria de falar, assim, de tantos benefícios que o chá verde tem. Então, não é a chá com açúcar, tá bom? É chá puro mesmo. Só que acontece, se você compra esses chás, né, assim, sem muita referência, só tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a gente não sabe exatamente quanto de chá que a gente pode usar para cada copo, né, de água, para quantos a gente vai. Você vê que mesmo muitos lugares que vendem chás, eles vendem naquele de punhado. E aí você coloca lá um pouco, uma média, sabe, mais ou menos, mas você precisa tomar cuidado com isso, tá? Tem que saber a procedência dessa planta, né, desse chá. Tem que saber tudo isso. A gente toma esse chá aqui, toma muito desse chá, porque ele tem a quantidade certa, na quantidade que a gente precisa, né? Que o nosso corpo precisa. É uma mistura de chás, ele é instantâneo, ele ajuda a hidratar, ajuda a gente a desinchar, ajuda no metabolismo, ele é maravilhoso, tá? Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais, saber um pouquinho mais desse chá, você me manda aí depois um direct, que aí bebe chá, manda. Olha lá o alerta, ó o bebê. E 20% dessa quantidade de líquido, ela vem através dos alimentos, especialmente os vegetais, que são os alimentos que são mais ricos em água, tá? Vegetais e frutas. Então, a gente pode considerar aí 20% dessa quantidade ter que entrar através dos alimentos. E se você não é uma pessoa que consome muito desse tipo de alimento, então você tem que aumentar um pouco da água ingerida e melhorar o seu paladar para começar a comer um pouco mais de legumes, um pouco mais de fruta, um pouco mais de verdura, para ajudar na sua hidratação e também no seu equilíbrio nutricional, tá bom? Se você quiser, a gente fez uma live ontem sobre micronutrientes, eu dei uma perdida aqui, micronutrientes, então tá lá salva no feed, você pode assistir e também aprender um pouquinho mais sobre a importância de consumir micronutrientes na nossa alimentação. Agora eu vou falar pra vocês, olha só uma coisa importantíssima, as pessoas falam assim pra mim, Amanda, tomar água junto com a comida engorda, prejudica o emagrecimento, né? Como que é isso? Como que funciona? Eu não fico sem esses chás nem quando viajo, isso mesmo, sogra. Oi, Júlio, seja bem-vindo. Então, olha só, eu vou falar para vocês quanto que o seu corpo tem capacidade de produzir de água durante o processo de ingestão, digestão e absorção dos alimentos.
Quando você mastiga bem os alimentos, você produz só pela mastigação 1,5 litro, ou seja, 1,5 litro de água só na saliva por dia, tá? Quando quando o alimento cai lá no seu estômago, o seu estômago produz de suco gástrico 2,5 litros. A bile, 500 ml, o suco pancreático, 700 ml e as secreções intestinais, 3 litros. Um total de 8 litros de secreções digestivas é produzida por dia pelo seu sistema digestório. Que isso quer dizer? Quer dizer que você não precisa tomar nenhum líquido durante as suas refeições. Não só não precisa, como não deve. E isso não tem a ver com o emagrecimento. Isso tem a ver com a necessidade e a capacidade que o seu corpo tem de utilizar a própria função da qual ele foi destinada para poder produzir esse líquido, certo? Então, durante as refeições, é importante não tomar nenhum líquido junto, especialmente se esse líquido for refrigerante, pelo amor de Deus, gente. Sério, esse é um líquido que deveria ser abolido do universo, mas enfim, né? Então, assim, não é importante a gente não utilizar nenhum tipo de líquido. O que a gente precisa fazer? A gente precisa mastigar. Quanto mais a gente mastiga, mais a gente tritura os alimentos, mais água a gente produz para digerir o alimento. E o que acontece quando a gente toma água? A gente altera o pH do nosso estômago. E quando a gente altera o pH, ele não consegue digerir os alimentos na quantidade, na proporção que ele deveria digerir para que ele possa ser absorvido pelo nosso intestino, certo? Então, o que acontece quando a gente toma água, a gente vai alterar o pH daquele suco gástrico também. Então, além da gente não ter necessidade nenhuma, por quê? Porque se você não produz saliva, prejudica todo o processo de digestão e absorção dos alimentos. Você precisa produzir saliva. E quando você mastiga bem os alimentos, além deles chegarem lá no seu estômago já muito bem triturados, só para o estômago fazer a função que não é de triturar o alimento e é de digerir o alimento, ele vai conseguir digerir em moléculas menores aquela comida que entrou, aqueles nutrientes que entraram, para que quando chegue no intestino, o intestino seja capaz de absorver esses nutrientes. E quando o intestino absorve esses nutrientes, ele vai para a corrente sanguínea e através do sangue, ou seja, do líquido que você teve que tomar ao longo do dia, não durante a sua alimentação, ele vai fazer com que esses nutrientes cheguem nos órgãos e nos tecidos, certo? E a partir daí, cada tecido ali, né, cada órgão, ele vai ter lá uma genética específica para transformar aquilo que entrou como proteína, virou aminoácido e foi transferido para virar outra proteína ali no seu músculo. Então, eu gosto de brincar que é dessa forma que a gente faz ovo virar cabelo e soja virar músculo. É exatamente desse jeito que a gente faz, porque tudo é proteína, tá bom? Por isso que a gente precisa dar bastante proteína. Quem perdeu a live de proteína tá salva no feed, precisa assistir para você entender a necessidade que o seu corpo tem de receber proteína através da sua alimentação. Para encerrar, vamos então falar quais são então os benefícios que nós, só para a gente retomar, que nós utilizamos, que nós temos ao ingerir água. Vai ajudar a acelerar o metabolismo e se você quiser potencializar isso ainda, você pegar o hábito de tomar água gelada, certo? Água gelada, o seu corpo
acelera o metabolismo só para queimar aquela água. Mas não é um copo. Se você, tudo bem, ele vai acelerar um pouquinho se você tomar um copo. Mas se toda aquela água, que às vezes é 2,5 litros, 3 litros mais ou menos, que você tem que tomar, se você tomar aquilo tudo gelado, o corpo vai trabalhar para aquecer, isso acelera o metabolismo e gasta mais caloria. Então, se você tem o hábito de tomar mesmo água gelada, você pode aí potencializar a sua queima de caloria, aí, né? Diminuição de mais ou menos 2.300 calorias no mês, tá bom? Então, assim, realmente assim, é algo muito, muito, muito importante a gente pensar para quem tá querendo emagrecer. Então, a água ajuda a queimar gordura, mantém o nível do sangue. Olha só, gente, quando a gente não hidrata o nosso corpo, o sangue fica espesso. E a gente corre mais o risco de ter deslocamento de trombo, de formar coágulos ali, trombos ali dentro, que podem ser instalados, né, ali em alguma veia, artéria do nosso coração, do nosso cérebro e causar derrame, né, que é o AVC, infarto, certo? Então, às vezes, poderia ter sido solucionado se a pessoa se hidratasse, mas ao invés de, quando ela tá com sede, ela vai tomar água, ela vai lá e toma um copo de refrigerante. E aí, o que acontece? Ai, meu Deus. Eu fico imaginando o corpo por dentro, chorando assim, sabe? De tristeza. Tipo, meu Deus, eu precisava de água, você me deu um copo de refrigerante. Chora, chora por dentro. Que só ele sabe o que tá acontecendo lá dentro. Meu Deus. Outra coisa, a água ajuda a manter as nossas juntas, né? Lubrificadas e macias, tá bom? Também transporta os nutrientes através da corrente sanguínea. Oi, Patrícia, bem-vinda. Faz um equilíbrio da distribuição dos eletrólitos, tá? Então, ajuda a gente aí a se manter hidratado, né? Não perder eletrólitos através das atividades que a gente tem que fazer do nosso dia a dia. Então, evita cãibra, por exemplo, que é algo que a gente pode ter aí quando a gente perde eletrólito. Diminui a fadiga, o cansaço muscular, remove os tecidos metabólicos, ou seja, consegue eliminar as toxinas do nosso corpo. Tenho tomado água de coco também. Ah, boa, vou falar da água de coco. Ajuda o fígado ajuda o fígado a fazer todo o trabalho que ele precisa para desintoxicar ali o nosso corpo, tá? Os rins também ajudam a eliminar todos os resíduos e as toxinas que são produzidas pela água metabólica, por todos os processos do nosso corpo, todas as reações químicas e bioquímicas do nosso metabolismo. Faz com que a gente consiga digerir melhor os alimentos. Então, olha só. Você não deve tomar água ou qualquer líquido durante as refeições, mas sim antes das refeições ou depois das refeições. E quando você tá com o corpo hidratado, toda essa produção do líquido da saliva, do suco gástrico, né, da bile, tudo isso, ela vai ser potencializada, vai ser melhorada por conta dessa ingestão, tá? E também mantém a nossa pele mais sedosa, mais macia, com mais elasticidade, com um aspecto mais saudável. Me lembro que meu pai ficava internado porque o rim não funcionava bem. Pois é, por que será que esse rim não funcionava bem, né? E também ela faz o equilíbrio da temperatura corporal, que é super importante. E tem uma última coisa que ela faz. Além dela facilitar a boa digestão, da gente conseguir digerir melhor os alimentos, ela faz uma coisa sensacional. Anota essa, que essa vale ouro pro fim da nossa live. A água ajuda a reduzir a sensação de fome. Ou seja, se você toma água, você ameniza a sensação de fome. Na hora que você vai comer, você não precisa de colocar tanta comida pra dentro. Porque, sério, uma das coisas que eu venho conversando com o Lê, né, amor? Que vocês não imaginam quanto de comida que a gente precisa comer e quanto que a gente verdadeiramente come.
A gente precisa de muito menos comida do que aquilo que a gente imagina. E a gente acha que precisa de muito mais comida. Então, se você toma água, você vai sentir cada vez mais essa redução daquela fome louca que dá toda hora, certo? Então, por exemplo, uma estratégia que eu utilizo com os clientes é em torno de 30 minutos a 20 minutos antes de cada refeição, tomar em até uns 500 ml, porque isso vai dar uma sensação de saciedade, porque o centro de regulação da fome e da sede é muito próximo ali no hipotálamo. Então, às vezes, as pessoas confundem. Tanto que, para a gente ter certeza de que é fome, a gente fala assim para o cliente. Então, você sentiu o buraco no estômago, sentiu o estômago roncar, tá com sensações ali na barriga de fome? Toma um copo de água. Se amenizar, é fome. Se não amenizar, é fome emocional. Se amenizar, é fome física. E se não amenizar, é fome emocional. A água vai amenizar a fome física, mas se você esperar para ter certeza que é fome, daqui a pouco a fome começa a voltar de novo. Então aí tá na hora de comer, que é mais ou menos uma média aí de 20 minutos, mais ou menos antes da sua refeição. Então você vai ter hidratado o seu corpo, ajudado na produção desses 8 litros de água que o seu corpo precisa para o processo digestório do dia inteiro, né? Você vai ter ajudado ele ali com essa ingestão de água e, consequentemente, você vai comer menos comida porque você amenizou a sensação de fome que você tava com um copo de água. Beleza? Então era isso, meus amores, que eu tinha para passar para vocês. Ele só podia tomar 1,5 litro por dia devido aos pulmões. Ele tinha esse problema, né? Tinha 130 quilos, imagine como sofria o rim dele. Pois é. E o meu sogro ainda tinha um problema dele não conseguir mais fazer essa troca gasosa, né? E aí ele tinha ainda mais dificuldade aí na eliminação de peso. Mas era um caso, assim, bem complexo, né? Vamos combinar que a gente teria que fazer uma live só para estudar o caso do meu sogro aqui nesse sentido. Mas é isso, gente. Vocês gostaram da live de hoje? Vocês sabiam de todas essas funções que a água fazia? Coloca um joinha se você sabia e coloca um para baixo se você não sabia, só para eu ter uma ideia de que todo esse conhecimento que eu trouxe para vocês não foi em vão. Pois é, decisões, é isso mesmo. Então, gente, eu queria agradecer vocês, né, por estarem aqui comigo hoje. Foi realmente muito bom, né? Eu tô adorando fazer essas lives para vocês, tô cada vez mais feliz e animada. Claro que não vai ser assim para sempre, né? Então você aproveita tudo que a gente já deixou aí, não perde nadinha, porque eu tenho certeza que todas essas informações podem mudar a sua vida, a sua saúde, pode ajudar você no emagrecimento e com certeza desfrutar de um estilo de vida muito mais ativo e saudável, tá bom? Que é do meu coração pro seu coração. Agora, se você quiser me ajudar a levar essa informação para o maior número de pessoas possíveis, dos quais precisam dessa informação e não têm esse conhecimento, eu vou pedir para você encaminhar essa live, porque uma ação sua que é gratuita, né? Que é gratuita por ter recebido esse conhecimento, pode salvar a vida de alguém. Eu tenho certeza que se meu sogro tivesse tido todas essas informações desde a sua juventude, talvez ele estaria entre nós até hoje, não é verdade? Porque todas essas decisões, infelizmente, levou ele ao pior, que era tudo que a gente não queria, né? Então, com certeza, se mais gente souber disso, mais pessoas no mundo você vai me ajudar a salvar através do conhecimento, tá bom? A nossa parte a gente faz e deixa para o outro o que é a parte dele, certo? Então, encaminha essa live que eu tenho certeza que a vida de alguém você pode mudar. Beijo grande para vocês e a gente se vê amanhã, 3:30 da tarde. Tchau!